Graça e paz, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Vou trazer para a nossa reflexão aqui a palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 14. Por título, essa parábola diz assim: a parábola do fariseu e publicano, que diz assim o versículo 9 em diante: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Palavra do Senhor. Então, meus irmãos, meus amigos, nós vimos aqui Jesus ensinando mais uma parábola. Jesus falando sobre a humildade. Então, Jesus fala de dois homens pecadores que subiram ao templo. Um deles era um fariseu, conhecedor da lei, conhecedor das Escrituras. Porém, ele em pé orava. Veja que o texto, versículo 11, diz que o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Incrível esse detalhe aqui que Lucas traz no Evangelho. Então, o fariseu, ele orava em pé e orava de si para si mesmo. E desta forma, dando graças a Deus, porque ele era diferente dos outros. Uma grande ousadia aqui do fariseu. Ele orava de si para si mesmo e dizendo a Deus que estava dando graças a Deus porque não era parecido com os outros, como os adúlteros, roubadores, injustos e como o publicano. Estava também orando lá, foi também orar ao Senhor no templo. E ainda disse que jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de tudo o quanto ganha. Porém, ele fazia isso tudo sem um mínimo de humildade, sem um mínimo de humildade no seu coração. As suas ações pareciam de alguém piedoso. Os seus feitos e as suas ações pareciam de alguém fiel. As suas ações, porém o seu coração demonstrava ser imundo, podre, pior do que o do publicano. Diferente do publicano, que estando em pé também, mas longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Porém, as ações do publicano eram bem diferentes das ações do fariseu. Porém, o coração do publicano também era bem diferente do coração desse fariseu. Enquanto o fariseu cumpria
todas as suas ações religiosas, muito bem feitas, porém não era feito de coração, não era feito com a verdadeira piedade. Ele não tinha um coração piedoso. O coração dele era soberbo, era arrogante, era exaltado. E o verdadeiro piedoso era aquele que tinha as ações ou teve ações erradas, como o publicano, que era bem rejeitado pelos judeus, os publicanos. Porém, o seu coração era piedoso, quebrantado. Ele reconheceu que as suas ações eram pecaminosas, enquanto o fariseu estava cego pelas ações do coração pecaminoso. E o publicano, os seus olhos se abriram para o seu coração pecaminoso, enquanto o fariseu tinha os olhos cegos para o seu coração pecaminoso. Essa era a diferença. Porém, a palavra de Deus mesmo diz que um coração contrito e quebrantado Deus não rejeitará. E o texto final diz que foi esse que saiu justificado, o publicano, por causa do seu coração contrito, do seu coração humilhado e piedoso. Ele praticou erros e falhas, porém, os seus olhos foram abertos para esse pecado de suas ações. Então, o seu coração se tornou um coração humilhado, constrangido, contrito diante de Deus. Enquanto o fariseu faziam aos seus olhos tudo correto, conforme a lei mandava. Porém, o seu coração era um coração fechado, era um coração soberbo e arrogante. Ele fazia de uma forma apenas para se aparecer. E então se justificou diante de Deus, e o texto diz que ele orava de si para si mesmo. Total era a soberba e a arrogância desse fariseu. Muito ao contrário do coração do publicano. Então Deus, ele conhece, meus irmãos, os nossos corações. Nós somos falhos, nós cometemos erros, nem sempre acertamos. Porém, o nosso coração tem que estar aberto para compreender a nossa mente, nosso entendimento, a nossa vontade, nossas emoções, o nosso coração tem que estar aberto para entender quando erramos. Temos que pedir a Deus todos os dias, como esse publicano, perdão. Temos que pedir a Deus todos os dias que o Espírito Santo dele venha abrir os olhos dos nossos corações para compreendermos quando errarmos. E é isso que devemos pedir e implorar a Deus, com o coração contrito, se humilhando diante do Senhor, para que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa vontade, o nosso emocional, o nosso coração, para que seja aberto para compreender quando erramos, quando caímos. Porém, é muito perigoso quando alguém segue todos os ritos religiosos e tem um coração soberbo. O Espírito de Deus não colocou no coração daquele religioso o quanto ele é pecador, igual o publicano, e que precisa da graça de Deus igual o publicano. Então nós devemos, irmãos, orar para não termos um coração soberbo, um coração que segue apenas ritos religiosos, mas um coração aberto a ouvir o Espírito de Deus através da sua palavra, através da oração, falarmos com Deus, pedirmos a Deus, nos humilhando a Deus. Nós vemos aqui o versículo 14 que diz: digo-vos que este desceu justificado, ora, o publicano, para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Muitas das vezes nós vemos alguns irmãos, na fé, que pegam esse texto e dizem até errado, Eles dizem que os humilhados serão exaltados, mas não.
O texto está dizendo aqui que é o que se humilha será exaltado. Então que possamos pedir isso a Deus, ao Espírito Santo do Senhor, que possamos ter esse coração humilde, que possamos nos humilhar, que possamos nunca querer ser melhor que o nosso irmão, porque acertamos em alguma coisa e o irmão errou em outra. Não, estamos sujeitos a errar também, como outro irmão que possa errar também. Que possamos pedir a Deus misericórdia, compaixão, piedade, até mesmo para quando errarmos, reconhecermos e acertarmos. E pedimos e bater no peito, como esse publicano fez, pedindo misericórdia ao Senhor e nos humilhando aos pés do Senhor, ao Rei, ao nosso Salvador. Que possamos fazer a diferença, que possamos agir certo nas ações e com o coração contrito e piedoso, não apenas fazer as ações corretas sem um coração piedoso, mas acertar e viver para Cristo com um coração piedoso, não só com ações corretas, mas com um coração correto, com um coração direcionado, com um coração enraizado na palavra de Deus e obedecendo, porque o próprio Cristo fala que é bem-aventurado aquele que ouve e pratica, mas o praticar com o coração piedoso, contrito ao próprio Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.